Vamos ler a palavra de Deus nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 24. Aleluia. Lucas capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Glórias a Deus. É um prazer estar com os irmãos, mas também é uma grande responsabilidade. Eu sei do grande elenco de pregadores que tem nesta igreja, principalmente vosso pastor, Isaac Stadler, um grande expoente da palavra, um grande mestre. E um friozinho na barriga aqui é meio que inevitável. Mas Deus nos dará graça nesta noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lucas capítulo 24, quantos encontraram pode dizer amém? Versículo 13 a seguir diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Amém, irmãos? Podeis tomar assento. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Conto com a vossa espiritualidade. Aleluia, o teu glória, o teu aleluia, o teu amém, a tua manifestação de adoração a Deus não me atrapalha. Pelo contrário, aleluia, eu me sinto agradecido quando sou instrumento de Deus para que você possa receber algo de Deus esta noite. E se você sentir a presença de Deus, aleluia, pode glorificar a Ele, porque Ele é digno do nosso culto, da nossa gratidão, do nosso louvor, e que tudo quanto fizermos aqui esta noite, seja para a glória do nome dEle. Amém, queridos? Glórias a Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, é um texto que nos traz uma narrativa muito interessante, e que eu tenho por certo que nós seremos edificados. Eu quero, nos minutos que temos, estar trazendo aqui algumas lições aos vossos corações. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, assim como tem já ministrado ao meu coração, tenho sentido a presença de Deus de forma extraordinária neste lugar. Aleluia. Eu creio que Ele já tem ministrado e continuará ministrando também aos vossos corações. E a minha oração é que esta palavra, aleluia, possa encontrar guarida no teu coração, renovar o teu ânimo, renovar a tua aliança com Deus esta noite, e que você possa sair daqui dizendo que Jesus é bom, aleluia, e que Ele é merecedor da tua gratidão, e que a tua devoção, aleluia, ao Senhor permanecerá por todos os dias da tua vida, que nenhum empecilho fará com que você desista da tua caminhada. É para isso que venhamos à casa de Deus, para que a palavra do Senhor possa aquecer o nosso coração, possa reavivar o nosso espírito, possa reacender no nosso coração a esperança, aleluia, principalmente do arrebatamento da igreja, para que possamos permanecer fiéis nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Vivemos dias de grandes dificuldades, vivemos dias onde a palavra frustração, decepções, está muito comum no nosso meio. Temos visto pessoas abandonando a fé, pessoas apostatando da fé, pessoas deixando de Jesus. Mas nesta noite eu volto para casa agradecido, porque estou no meio de um povo, aleluia, que celebra o Senhor e diz que Ele é bom, que Ele ainda, aleluia, é Deus na sua vida. E isto é glorioso, irmãos.
O nosso conceito com relação a Deus não pode nunca mudar por causa das circunstâncias. E nós temos visto muitas pessoas que mudam o seu conceito com relação a Deus conforme as circunstâncias começam a variar. Há pessoas que enquanto está tudo bem, está tudo favorável, Deus é bom, Deus é Deus, Deus merece ser adorado, mas quando as coisas começam a tomar rumo contrário, quando o vento começa a soprar de uma situação contrária à sua embarcação, a pessoa já começa a murmurar, começa já a deixar a igreja, começa já a deixar os cultos, começa já a ter um semblante um pouco decaído, aleluia. Mas nós estamos aqui para dizer que se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, aleluia. Glória seja dado ao nome do Senhor. Irmãos, e o texto que nós lemos fala de 2 discípulos de Jesus. Diga comigo, discípulos. O que é ser discípulo? Discípulo é alguém que é um aprendiz, é alguém que está olhando para outrem na expectativa de aprender algo, de mudar de vida, de caminhar segundo as pisadas do seu mestre, daquele que lhe ensina. E quando nós falamos em discípulos de Jesus, é bem verdade que por onde Jesus ia, havia sempre uma multidão. Aonde Jesus estava, havia sempre uma aglomeração de pessoas. Mas a Bíblia classifica como discípulos, não toda a multidão, mas discípulos são aqueles que desfrutavam de uma comunhão mais íntima com o Senhor. Discípulos eram aqueles que caminhavam com o Senhor, que estavam o tempo todo ouvindo os seus discursos, que presenciava os milagres que Jesus operava, aleluia, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos em discípulos, nós falamos em pessoas que viram os mudos falarem, que viram os surdos ouvirem, que viram Jesus levantar paralíticos, aleluia. Eram pessoas que estavam dia após dia sendo moldado o seu caráter, a sua fé, o seu relacionamento com Cristo estava se afunilando cada vez mais. Eram pessoas que começavam a se parecer com Cristo, até na forma de falar, porque discípulo é isso, aleluia. Discípulo não é uma pessoa comum. E deixa eu te dizer uma coisa para você, meus queridos e amados irmãos que aqui estão nesta noite: se você é um discípulo do Senhor Jesus, você não é uma pessoa comum. Você não pensa mais como um homem comum. Você não toma atitudes mais como um homem comum, porque todo aquele que tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, ele tem a sua vida marcada, aleluia, ele tem a sua vida transformada a cada dia, e a cada dia ele começa a se parecer mais com Cristo. Aleluia, isso é discípulo. É por isso que eu digo que discípulo não são pessoas comuns, são pessoas que dia após dia estão sendo capacitadas pelo Espírito Santo de Deus para exercer um serviço em prol do reino de Deus na terra. Então, portanto, se você é um discípulo do Senhor Jesus, nunca aceite a ideia de que você é uma pessoa comum, de que você é apenas membro de banco, nada disso. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa em quem Deus está investindo em você, está treinando você para a obra gloriosa que Deus tem a realizar na terra. Aleluia. Mas é impressionante, irmãos, que os discípulos de Jesus, enquanto caminhavam com Jesus, eles o ouviam. E os discursos de Jesus era coisa gloriosa, irmãos. Eu fico imaginando, eu queria muito ter vivido esta época, ter sido contemporâneo do ministério terreno de Jesus.
Porque imagine só hoje nos nossos cultos, quando nós sentimos a sua presença através da ministração da sua palavra, nós já sentimos que o céu se emenda com a terra. Agora imagine quanto era glorioso, irmãos, se assentar para ouvir o mestre dos mestres, o rei dos reis, o Senhor por excelência ensinar. Aleluia! Mas havia um assunto que os discípulos não gostavam muito quando Jesus tocava neste assunto. Era acerca da sua morte. Mas ele falava. Era volta e meia Jesus mencionava, irmãos, acerca da sua morte. E eu percebo que era um assunto que constrangia os seus discípulos. Eles não gostavam muito que Jesus falasse sobre isso. Por quê? Porque causava um mal-estar no coração deles. Eles queriam que Jesus permanecesse com eles em corpo físico. Eles queriam que Jesus estivesse sempre com eles. Eles sabiam, conheciam as Escrituras, sabiam que Jesus estava na forma de homem, aleluia, para cumprir com o desígnio de Deus, para cumprir com o propósito do Pai. E este propósito incluía ir até a cruz do Calvário e morrer pelos nossos pecados. Mas era um assunto que eles não gostavam que Jesus tocasse. Até mesmo o apóstolo Pedro, na sua fraqueza humana, um certo dia, Satanás se aproveita da fragilidade de Pedro para que Pedro desencorajasse Jesus a ir para a cruz. E Jesus o repreende dizendo: para trás de mim, Satanás, que não entende dos projetos de Deus. Aleluia. Houve momentos que Jesus disse assim: olha, o pastor está ferido e as ovelhas todas se dispersarão. Esse assunto, irmãos, por certo trazia tristeza ao coração dos discípulos. Eles não gostavam muito disso. Mas Jesus fazia questão de estar todo o tempo batendo na tecla. Por que isso, irmãos? Para preparar o emocional dos seus discípulos, para que eles estivessem cientes da doutrina acerca da sua morte. E uma certa feita alguém questionou Jesus a respeito disso, e ele disse assim: olha, eu não vou dar a vocês outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe, é necessário que o Filho do Homem também passe 3 dias no ventre da terra. Aleluia. E Jesus explica aos seus discípulos acerca da sua morte. Era necessário que ele morresse, mas ele também deixa claro que no 3º dia ele ressuscitaria. Aleluia. Irmãos, mas há coisas que não basta a gente saber. Há coisas que não basta nós termos conhecimento. A aplicabilidade das verdades que nós sabemos, muitas vezes elas são difíceis. Os discípulos sabiam que Jesus tinha deixado o seu trono, a sua glória, tinha se despido da sua glória, tinha tomado a forma de servo, aleluia, e estava agora palmilhando pela terra para cumprir o propósito de Deus, que era ir até a cruz do Calvário, morrer, e mais no 3º dia ele ressuscitaria. Isso estava patente para os discípulos. Mas mesmo assim, quando isso acontece, aleluia, o mal-estar tremendo toma conta do coração dos discípulos. E parece que a esperança sai do coração dos discípulos. Mesmo sabendo da verdade, esses 2 discípulos aqui, eles ficaram agoniados de uma forma tremenda, a ponto deles deixarem os demais discípulos em Jerusalém. Os outros se trancam em Jerusalém com medo dos judeus, e esses 2 dizem assim: vamos sair da cidade? Vamos para Emaús? Vamos. E eles caminham de Jerusalém em direção agora a Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Isso equivale a aproximadamente 12 quilômetros.
Hoje 12 quilômetros não é uma distância considerável, mas naqueles dias, para se caminhar a pé, era sim um caminho bastante longo. E eles vão caminhando, irmãos, em direção a Emaús, e fazendo perguntas um ao outro. Percebe-se que esses discípulos estavam decepcionados, desesperançados. Aleluia! Por quê? Porque há uma coisa que eles não queriam aceitar: era que Jesus tinha morrido. O mestre com quem eles tinham andado agora tinha sido morto na cruz do Calvário. José de Arimateia vai lá e tira o corpo de Jesus e coloca agora em um sepulcro. O sepulcro é lacrado, e agora já estava no terceiro dia da morte do Senhor Jesus, e o coração desses homens estava ferido, e eles estavam tristes, caminhando e conversando um com o outro. Irmãos, este episódio, infelizmente, irmãos, muitas vezes acontece coisas parecidas conosco. Há momentos que nós também temos assim um diagnóstico que não se pode mudar. E embora nós saibamos da verdade, a gente sabe que aquilo vai acontecer, mas a gente quer fazer com que o tempo se prolongue. A gente não quer encarar a verdade. Por quê? Porque somos falhos, somos fracos muitas vezes para encarar a realidade dos fatos, e aquela realidade machuca o nosso coração. Aleluia. Irmãos, quem sabe eu estou falando aqui com pessoas nesta noite que têm passado por duras realidades que você não gostaria de estar vivenciando, realidades que você sabia que a qualquer momento iria acontecer, mas mesmo assim, quando elas vêm à tona, o teu coração se entristece, a tua esperança parece que te abandona, a tua fé esfria. E eu vim aqui hoje, nesta noite, para falar com vocês sobre alguns efeitos maléficos que a falta de esperança pode causar no nosso coração. Alguns efeitos maléficos que a desesperança causa em nosso coração. O primeiro efeito, irmãos, ela faz com que esses homens saíssem de Jerusalém. Eles saem de Jerusalém porque lhes faltava agora esperança. Já era o terceiro dia e Jesus ainda estava no sepulcro. Irmãos, mas o que representa sair de Jerusalém? Havia alguns motivos pelos quais eles não deveriam ter saído de Jerusalém. Primeiro, porque Jesus havia prometido ressuscitar. Jesus havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria e ia ter com eles. Aleluia. Esse já era um grande motivo para eles dizer assim: não, vamos nos unir com os demais e vamos aguardar. Jesus prometeu, e se Jesus prometeu, não há como dar errado, não há como falhar. Aleluia. Nós precisamos acreditar nesta palavra, nós precisamos tomar posse desta promessa que Jesus nos fez. Ele nos prometeu de ressuscitar. Aleluia. Ei, irmão, quem é que te prometeu alguma coisa? Ah, pastor, foi Jesus. Então não importa o que está acontecendo, não importa qual é o cenário que você está visualizando, não importa se os ventos estão soprando ao contrário, continua em Jerusalém, não perca a esperança. Aleluia.
Tem muita gente deixando de Jerusalém, irmão. Por quê, pastor? Porque já passou 3 dias, irmão. Não importa se passou 3 dias, não importa se passou 1 mês, não importa se passou 1 ano, não importa que o tempo está passando. Quem prometeu é Deus, e Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Aleluia! E havia uma segunda razão pela qual os discípulos não deveriam ter deixado Jerusalém. Porque para quem conhece Bíblia sabe que havia uma promessa sobre Jerusalém. O profeta Joel, no capítulo 2 e versículo 28 de Joel, ele havia feito uma promessa, ele não, Deus através de Joel. E diz assim: há de ser que nos últimos dias derramarei eu do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. Esta profecia, irmão, aleluia, era uma das razões pelas quais os discípulos não deveriam ter saído de Jerusalém. Aleluia. O próprio Jesus, após ressuscitar, e quando ele estava para ser assunto aos céus, ele novamente reacendeu esta esperança desta profecia que se cumpriria, e ele diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, aleluia, em Judeia, Samaria, aleluia, até os confins da terra. Mas eles, no momento da desesperança, eles esqueceram de tudo isso. E eles agora estão caminhando, irmãos, em direção a Emaús. Sabe o que é que me preocupa, irmãos? Que quando a desesperança não é tratada, quando a desesperança vai tomando conta do nosso coração, nós vamos nos distanciando de Jerusalém. E quando nós vamos nos distanciando, na medida que nós nos distanciamos de Jerusalém, nós nos distanciamos também das promessas que Deus tem feito para as nossas vidas. Porque, irmãos, algumas pessoas que gostam muito de pregar que as mensagens de Deus, as promessas de Deus são incondicionais. Isso não é verdade, irmão. As promessas de Deus são todas condicionadas. Condicionadas à obediência, condicionadas à permanência. Se você, irmão, perde a esperança e abandona Jerusalém, por certo você não pode cobrar mais Deus por nenhuma promessa, porque as promessas são para aqueles que permanecem. As promessas são para aqueles que dizem: Senhor, nós continuamos aqui no lugar aonde o Senhor ordenou que nós ficássemos, e nós estamos aguardando em Ti aquilo que o Senhor nos prometeu, porque cremos que Tu és fiel e que o Senhor vai cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, mas o segundo efeito maléfico da desesperança é a perca da sensibilidade. Quando o crente perde, irmãos, a sensibilidade espiritual, é uma coisa trágica. Os discípulos, eles estavam caminhando em direção a Emaús, e a Bíblia diz que eles iam conversando um com o outro, eles iam se questionando. A Bíblia não menciona qual era o assunto, ou melhor, o assunto a gente faz ideia, mas como era a conversa deles. Mas eu imagino, eu posso conjecturar aqui, que eles iam dizendo assim: que coisa, hein, rapaz? Jesus morreu, né? É. Pois é. Já é o 3º dia, né? É, pois é. Lágrimas rolando no olho, uma tristeza, uma angústia, um sentimento de derrota. E aí naquela conversa deles, de repente, alguém se aproxima deles e começa a caminhar junto. Irmãos, mas como era comum peregrinos caminharem pela região da Judéia naquela época, eles fazem de conta que não estão nem vendo.
eles continuam caminhando, eles continuam insensíveis e neutros para com aquela pessoa que estava caminhando junto com eles. E sabe quem era esta pessoa? Era o próprio Jesus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa para você esta noite. Irmãos, a desesperança, o desânimo nos rouba a sensibilidade. E muitas vezes você está atravessando por um vale, está atravessando por um problema difícil, que parece que Jesus te deixou só. E às vezes você está caminhando e até pensa, você é tentado a questionar, mesmo que em pensamento, e diz assim: Deus, por que o Senhor me deixou? Oh Deus, olha como é que está a minha vida, olha como é que está a situação, e cadê o Senhor? Irmão, Ele está do teu lado, caminhando, olhando para você, ouvindo o sussurro da tua voz, aleluia, querendo ser notado por você, querendo que você sinta a presença dEle, querendo que você sinta, aleluia, o carinho dEle, a preocupação dEle com você. E você diz assim: mas pastor, eu não estou percebendo isso. Ei, irmão, você está em pé, é porque Ele tem caminhado com você. Os mares, os rios não têm te afogado, é porque Ele tem atravessado com você. As fornalhas de fogo não têm matado você, porque Ele tem entrado com você. Oh glória! Ou você acha que nós estamos aqui, irmãos, porque nós somos mais espirituais do que os demais, porque nós somos crentes acima da média, porque nós somos os espirituais? Não, irmão, é porque o Senhor tem nos sustentado com a destra da sua justiça. Ele tem feito com que caminhemos pelo meio, aleluia, muitas vezes do vale da sombra da morte, e a gente às vezes nem percebe, mas Ele diz assim: eu estou aqui, eu estou te sustentando. Ei, irmão, sabe por que você está aqui? Quem sabe às vezes até você se questiona: como é que eu permaneci crente? Como é que eu aguentei? Como é que eu permaneço na igreja? Não é porque você é forte, não, é porque o Senhor tem te guardado. Ele tem estendido sobre você, sobre a tua casa, sobre a sua família, a sua potente mão, e debaixo da mão dele não há demônio que te toque, debaixo da mão dele não há enfermidade que te mate, debaixo da mão dele não há mal que chegue à tua casa. Oh glória! Se você sente a presença dele aqui esta noite, levante uma das suas mãos e adore, porque eu estou sentindo a presença dele neste lugar. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Eu sinto a presença dele aqui. E eu estou aqui porque Ele tem me sustentado. Eu estou aqui porque Ele tem me sustentado em pé. Oh glória! Oh glória! Tu és digno de toda a nossa adoração. Tu és digno de todo o nosso louvor. Oh glória! Aleluia, 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 aleluia. Oh glória! Aleluia! 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 Nós já vamos terminar. Aleluia! Nós poderíamos falar aqui de muitos efeitos que a desesperança pode causar em nosso coração, mas eu vou dar aqui um terceiro e já estaremos encerrando. Aleluia! O terceiro efeito que a desesperança causa em nosso coração é a incredulidade. Irmão, você reparou que tem gente que já foi tão massacrado, a esperança do coração já foi embora, que a pessoa tornou-se incrédulo. Incrédulo para com os dons. Tempos atrás eu conversava com um irmão e ele me disse assim: pastor, eu não acredito mais em profecia. E eu disse: por quê, irmão? Ele disse assim: porque quantas pessoas já profetizaram para mim que Deus ia virar o meu cativeiro, que Deus ia mudar a minha vida, mas eu continuo sofrendo, eu continuo passando lutas, passando provas. E eu percebo, irmãos, que a desesperança faz com que você se torne um incrédulo. Esses dois homens, como eu disse, eles eram testemunhas
audíveis e visuais das coisas que Jesus tinha feito e das coisas que Jesus tinha falado. Esses homens, irmãos, eles tinham na sua mente, no seu coração, os ensinos do Mestre. Eles sabiam que Jesus precisava morrer na cruz do Calvário para cumprir com a justiça de Deus, para levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, e para que através das suas pisaduras nós fôssemos sarados. Eles sabiam que havia uma promessa de que Jesus ressuscitaria. Mas é impressionante, irmão, que nada disso neste momento contava para esses dois discípulos. E eles continuam caminhando em direção a Emaús. E aí de repente Jesus, como eles não percebem quem era aquela pessoa, Jesus puxa assunto com eles. Às vezes Jesus precisa fazer isso no culto, irmão. Às vezes Jesus precisa falar assim de uma forma muito direta com algumas pessoas. Quem sabe Ele está puxando o assunto com você esta noite. Porque às vezes, irmãos, a gente entra no culto e a gente está tão insensível, a desesperança causa isso em nós, a perca da sensibilidade, que Jesus está caminhando pelo meio dos bancos e a gente não percebe. Aleluia. Mas aí Ele puxa assunto com eles e diz assim: ei, que assunto é esse que entre vós aí arrazoais? E os discípulos disseram assim: olha, você é peregrino, você é forasteiro em Jerusalém e não sabe das coisas que aconteceu? E ele diz assim: quais? Eu acho isso lindo, irmão. Por quê? Porque eles estavam falando de um problema, só que Jesus, como Deus, Ele tem o controle de todo o problema. E eles começam a as coisas que haviam acontecido. Eles disseram assim: olha, Jesus morreu. Aquele a quem nós acreditávamos que era o Messias, profetizado por todos os profetas, e nós estamos agora tristes porque ele morreu, já está no 3º dia. Agora olha a perca da sensibilidade, olha a incredulidade do coração deles, porque ele diz assim: é bem verdade que algumas mulheres lá do nosso povo foram até o sepulcro está aberto e o corpo não está mais lá. Irmão, eles sabiam, as mulheres foram até os sepulcros e voltaram e disseram assim: Jesus não está mais lá, a pedra está removida, o corpo do nosso mestre não está mais no sepulcro. Eles sabiam também dessa verdade, mas mesmo assim eles resolveram deixar Jerusalém. Mas aí, irmãos, rapidamente aqui por causa do horário, Jesus faz de conta que vai continuar, e eles insistem com eles e diz assim: já faz tarde, chega até nós, o sol já se declina. E aí Jesus chega com eles na aldeia, e eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que naquele dia Jesus fez de tudo para que eles o reconhecessem, porque eu imagino que ele deve ter sentado no meio, botado um discípulo de cada lado, pega o pão e dá graças pelo pão, e quando ele abre o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, espiritualmente falando, e eles o reconheceram. Mas quando eles reconheceram quem é que agora estava jantando com eles, a Bíblia diz que Jesus desapareceu. Agora, quando Jesus desaparece, eles começam agora mudou a dinâmica do assunto, e eles começam a dizer assim: você viu que o nosso coração ardia enquanto Ele nos abria as Escrituras? A sensibilidade voltou, irmão. Eles lembraram que agora o coração estava ardendo, aquilo que o salmista diz: o meu coração ferve com palavras boas. Ei, quem sabe você está insensível esta noite, mas o Senhor Jesus quer fazer com que o teu coração volte a ferver enquanto você ouve a sua palavra.
Aleluia. E agora ele diz assim: vamos fazer o quê? Vamos voltar para Jerusalém. Por quê? Porque agora, irmão, o coração deles agora estava fervendo. Eles estavam agora cientes de que Jesus havia ressuscitado. O seu coração agora estava jubiloso, estava alegre. E eles voltam. E quando eles voltam, eles encontram lá os discípulos agora, cada um testificando, dizendo assim: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. As mulheres dizendo assim: nós fomos no sepulcro e não achamos o corpo dele lá, nós vimos 2 anjos lá. Agora chegam os dois antes desesperançados. Agora eles chegam e dizem assim: ei pessoal, nós também temos algo para contar. Vocês têm o que para contar? E ele diz assim: ele esteve conosco, ele entrou na nossa casa, ele partiu o pão conosco, ele está vivo, ele está vivo, ele ressuscitou. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante as tuas mãos ao céu e diga em alto e bom tom, diga: ele está vivo. E porque ele está vivo, nós podemos crer no amanhã. E porque ele está vivo, nós podemos continuar crendo que tem bênção para o nosso lar. E porque ele está vivo, nós podemos continuar crendo que as vitórias virão. Aleluia, aleluia. Ele está vivo, ele está vivo. E ele está aqui nesta noite, ele se faz presente aqui nesta noite. Quem sabe você chegou a este lugar com efeitos da desesperança, mas aquele a quem a morte não pôde segurar no sepulcro, aquele a quem no Calvário ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo, aquele a quem expôs ao vitupério os espíritos em prisão, ele está aqui no nosso meio nesta noite. E eu sinto a glória, a presença dele neste lugar. Se você também sente, abre a tua boca e comece a adorá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus da glória, oh Deus de vitória, oh Deus de glória, oh Jesus de Nazaré. Aleluia, ele está vivo, ele está vivo. E ele é digno da nossa adoração, ele é digno do nosso louvor. Eu não sei quais são os problemas que têm roubado de você a tua fé, que têm roubado de você a tua esperança, a sensibilidade, mas ele está caminhando contigo. Ele tem observado a tua luta, ele tem observado as tuas atitudes, a tua fidelidade, e no tempo dele ele vai se revelar a você de forma gloriosa e extraordinária. Ele está vivo, ele está vivo. Se você precisa, saia do teu lugar esta noite. Se você quer receber uma oração, eu quero orar por você. Eu quero que você me conceda o privilégio de orar pela tua casa, pela tua família. Oração é alimento. Oh Deus da glória, aleluia. Meu Deus, nunca vi um justo sem resposta. Jesus, aleluia. No sofrimento. Meu Deus, aleluia. Basta somente esperar. Recebe, Jesus, a nossa adoração, aleluia. Adore, igreja, adore, adore ao Senhor, porque Ele vive. Quando Ele estende Oh Deus da suas glória, mãos, é a hora de vencer. Meu Deus. Então louve, Então louve, simplesmente louve.
Adore, 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 adore ao nome do Senhor. Diga para Ele que você o ama. Diga algo para o Senhor esta noite, aleluia. Não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, olha aí, Jesus, aleluia. Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está falando. Ele está tocando em você nesta noite. Ele está restaurando os teus sonhos. Ele está renovando a tua fé. Ele está renovando o teu ânimo. Aleluia. Abra a tua boca e exalte o nome do Senhor. Oh Deus da glória, aleluia. O que Deus irá fazer. Oh Jesus de Nazaré, aleluia. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Meu Deus, aleluia. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Aleluia. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente. Fecha os teus olhos e comece a adorar. Fecha os teus olhos e comece a dizer algo para Deus esta noite. Vai apresentando a tua casa, o teu trabalho, os teus filhos. Aleluia. Dê liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa agir na tua vida. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, comece a dar glórias ao nome do Senhor. Ele pode te batizar esta noite. Ele pode renovar as tuas forças. Aleluia. Oh Deus da glória, Tu és o dono desta casa, Jesus. Tu és o dono desta obra, Senhor. Nos sustenta, Deus, com as Tuas mãos. Oh Deus da glória, oh Deus da glória, Deus cujos olhos são como chama de fogo. Aleluia. Eu sei, ó Deus, que o Senhor contempla cada crente aqui esta noite. Toca agora, Senhor, ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Toca agora, meu Deus, em cada vida que aqui está, Senhor. Renova, Jesus querido, o ânimo do Teu povo. Renova, Senhor da glória, a força, meu Deus, da Tua igreja. Ó Deus de misericórdia, Deus grande, recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Pai, a gratidão do Teu povo. Abençoa, Senhor da glória, todos quantos aqui estão, que a Tua glória, Senhor, continue sendo derramada sobre este lugar, que este seja sempre o lugar de renovo, o lugar, ó Deus, aonde o Senhor fala aos nossos corações. Continua tratando, Senhor Deus, do nosso coração e da nossa alma. É o meu pedido, Senhor, e a minha oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.